Graça e paz, queridos, Pastor Alexandre aqui. E olha, hoje nós vamos falar de Gênesis capítulo 23. Eu vou colocar a vinheta para passar. Enquanto eu colocar a vinheta, não esquece não, se inscreve no canal, curte, compartilha, vamos espalhar a palavra de Deus. E logo depois da vinheta, Gênesis capítulo 23. Mas Gênesis capítulo 23 é triste, amado. Mas Deus tem uma lição pra gente. Amém, querido? Vem comigo que eu vou te explicar. Graça e paz, queridos. Pastor Alexandre aqui de volta. E olha, hoje a gente vai falar de Gênesis capítulo 23. Se você chegou agora, se você não conhecia essa série que a gente está fazendo, Gênesis é um livro maravilhoso. Eu escolhi esse livro porque esse livro fala do princípio, fala lá do início, quando Deus cria tudo. Gênesis é como se fosse um manual de instruções da parte de Deus. Deus inspirou Moisés a escrever Gênesis para que ficasse para nós de inspiração, para que a gente tivesse orientação daquilo que Deus queria como modelo. Ou seja, Deus ele tem o livro de Gênesis para nós como um manual mesmo, de instrução, de orientação. É onde a gente se baseia para saber em qual origem Deus nos formou, de que forma Deus nos formou, como nós éramos lá no princípio e para onde nós precisamos voltar. Todo plano de salvação de Deus está baseado nisso. Nós voltarmos à nossa forma original. Amém, querido? Se você não acompanha ainda a série Gênesis, eu vou colocar um card aqui em cima para você ir lá e achar a série Gênesis. Se não achar esse card, você vai no meu canal do YouTube e playlist. Tem lá vídeos, é a primeira opção, e logo depois playlist. Você vai em playlist e você vai achar série Gênesis, e lá você vai achar os 23 episódios. Aí você escolhe, se você quer ler um capítulo e ver um episódio, se você quer ler os 23 capítulos e depois assistir os 23 episódios, não importa, importa que você está aqui, seja bem-vindo, tá bom, querido? E eu vou te esperar logo depois do pause para você colocar a tua leitura em dia, amém? Ô amado, a gente está aqui por causa de Gênesis 23, mas Gênesis 23 é triste, é a morte e o sepultamento de Sara, amado. Sara vai morrer com 127 anos, né? Viveu bem. E olha essa jornada, amado. Sara tinha aproximadamente 65 anos quando começou essa jornada com Abraão até Canaã. Sara, ela caminhou por Canaã todo esse tempo aí, esses 62 anos de peregrinação. Sara era uma companheira para Abraão. Sara vivenciou 2 grandes viagens. Sara quase foi esposa de 2 reis. Sara foi infértil e viu seu filho nascer na sua velhice. Sara experimentou privações. Sara também experimentou riqueza. Sara era uma mulher formosa, bonita. Sara errou, como todo mundo erra, né? Eu e você. Sara deu H como serva dela, ela tinha esse poder, ela deu H para que Abraão se deitasse e Abraão tivesse um filho, e daí veio Ismael, né? Que é esse filho aí fora do casamento de Abraão, e Ismael vai dar origem a todo o povo árabe que hoje vive fronteiriço, como a Bíblia explica, né? Ele viveria diante dos seus irmãos, ou seja, Ismael vive fronteiriço ali, né? A gente vê aquela guerra toda ali, aquele clima tenso. Na verdade, uma decisão de Sara. A gente erra também tentando ajudar Deus. Eu já falei tudo isso aqui nos episódios, mas chegou o momento em que Sara vai falecer. E aí eu quero deixar 2 coisas tremendas para você nesse capítulo, nesse Gênesis 23. Eu quero dividir isso com você aqui. São 2 coisas muito bonitas que acontecem aqui. Eu quero te falar sobre essas 2 coisas. Em primeiro lugar, eu quero te perguntar, quanto vale a pessoa que você ama? Quanto vale a pessoa que você ama? Abraão amava Sara. Estava provado isso. A gente vai ver nas entrelinhas que Abraão ama Sara. Quanto vale a pessoa que você ama, amado? Quanto vale? Sabe, querido, nós temos visto muita coisa se acabar por falta do valor verdadeiro
daquilo que você empenha, porque às vezes é muito fácil a gente querer ouvir eu te amo, falar eu te amo, altos romantismos, mas quanto vale? Quanto vale? Sara vem a falecer, Sara morre, é um momento triste, e Abraão, ele agora se preocupa em ter uma terra, porque até então ele tinha vivido peregrino, Hebreus capítulo 11 vai falar sobre isso. Abraão, ele não foi peregrino porque ele não tinha dinheiro, tá, amado? Abraão era um homem rico. Você pode entender isso? Abraão era um homem rico. Quando chega em Hebreus capítulo 11, de 9 a 10, de 8 a 10, depois você lê lá, você vai ver que Abraão andou peregrino pela terra porque ele quis. Porque, na verdade, ele estava aguardando uma terra verdadeira. Na cabeça de Abraão, ele aguardava uma terra construída pelo próprio Deus, feita pelo próprio Deus. Abraão, ele tinha essa esperança, Abraão tinha essa fé. Por isso que Hebreus capítulo 11 vai estar falando de fé, porque Abraão era um homem de fé, ele acreditava que ele ia herdar a cidade do Senhor. E herdou, amado, herdou. Ele não viu o repartir da terra prometida, ele não viu, ele iniciou tudo, mas ele não viu. Mas olha, amado, deixa eu te falar uma coisa. Ele aguardou a melhor cidade. Então, quando Sara morre, ele se preocupa em comprar um terreno. E eu quero ler essa parte com você. Capítulo 23, a partir do verso 1. A morte de Sara. Sara viveu 127 anos, morreu em Kiriat Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã. Abraão veio lamentar Sara e chorar por ela. Depois Abraão se levantou da presença da falecida e falou aos filhos de Et: sou estrangeiro e morador entre vocês. Deixe-me adquirir uma sepultura na terra de vocês, para que eu possa sepultar minha falecida mulher. Verso 5. Os filhos de Et responderam a Abraão, dizendo: Escute, o Senhor é príncipe de Deus em nosso meio. Sepulte a falecida numa das nossas melhores sepulturas. Nenhum de nós se recusará a ceder a sua própria sepultura para que você sepulte a sua falecida. Então Abraão se levantou, se inclinou diante do povo da terra, diante dos filhos de Et, e lhes falou, dizendo: se é do agrado de vocês que eu sepulte a minha falecida, escutem-me, e intercedam por mim junto a Efron, filho de Zoar, para que ele me ceda a caverna de Macpela, que pertence a ele, e que fica no extremo do seu campo, que ele me entregue a mim pelo devido preço, para que eu tenha uma sepultura entre vocês. Ora, Efron, o heteu, estava sentado no meio dos filhos de Et. Ele respondeu a Abraão, de maneira que pudesse ser ouvido pelos filhos de Et, a saber, por todos que entravam pelo portão da cidade. De modo nenhum, meu senhor. Escute, eu lhe dou o campo e também a caverna que nele está. Na presença dos filhos do meu povo, eu lhe dou isso, sepulte sua falecida. Então Abraão se inclinou diante do povo da terra e falou a Efron, na presença do povo da terra, dizendo: mas se você concorda, escute, pagarei o preço do campo, aceite de mim e sepultarei ali a minha falecida. Efron respondeu, verso 15, tá, amado? Meu senhor, escute, um terreno que vale 400 barras de prata, que é isso entre mim e você? Sepulte ali a sua falecida. 16. Abraão ouviu Efron dizer isso e pesou-lhe a prata e que esse lhe tinha falado na presença dos filhos de Et, a saber, 4,5 kg de prata, segundo peso usado entre mercadores. Amém, amado? Deixa eu te falar uma coisa para a gente entender esse capítulo tremendo. Esse capítulo que parece simples, é um capítulo de passagem. Na verdade, Moisés, quando ele
descreve aqui todo esse episódio, ele já está preparando a conclusão da vida de Abraão, porque já nos próximos capítulos a gente vai ver Abraão também ir embora, Abraão também vai falecer. E aí Moisés vê a importância de mostrar algumas coisas, por exemplo, que Abraão era peregrino até o momento, mas que ele se preocupou em marcar o seu território e deixar uma herança, um lugar para descanso para ele, sua família, seus filhos, seus netos, etc, etc, etc. A gente também vai ver uma coisa muito importante aqui, né? Moisés está preparando todo o cenário para virar a página mais uma vez da história. Está perto da gente virar de fase, amado. Mas olha que coisa tremenda. Abraão, quando ele vê essa preocupação, ele acaba de chorar por Sara, ele se levanta, vai até os filhos de Et, que era a terra onde ele estava peregrinando na época, né? E aí ele começa a falar que ele gostaria de sepultar. E olha, a primeira coisa que eu quero deixar para você, quando ele começa a falar com os filhos de Et oferecem sepulturas próprias para ele. Eles falam assim: escute, meu senhor, você é príncipe de Deus, por isso pode pedir qualquer sepultura nossa que nós vamos ceder para você enterrar sua mulher. Mas não era isso que Abraão queria. Mas eu quero parar aqui com você. Primeira coisa, amado, quando você precisa, no teu momento de dor, que você precisa de qualquer coisa, o que você faz? Como que você procede? Como é que você se comporta no meio do povo em que você está inserido? Eu queria te perguntar isso. Eu queria que você me dissesse isso. As pessoas te conhecem como? Ah, lá vai o crente, o falador, o fofoqueiro, o crente que não presta. Ou falam assim: você é um príncipe de Deus, pode pedir que nós vamos ceder para você. Os filhos de Et falam que eles cederiam as suas próprias sepulturas, suas próprias cavernas de sepultura. Você tem noção disso? O testemunho de Abraão naquela terra, mesmo como peregrino, dava a ele o título de príncipe de Deus. O seu testemunho dá que título a você, amado, por onde você anda? Se você hoje precisasse das pessoas que moram ao seu redor, dos vizinhos do seu bairro, das pessoas da sua igreja, que testemunho você teria diante delas? Mas ele continua, ali começa uma negociação, eles estão próximos ao portão da cidade. Deixa eu te explicar isso. Naquela época, toda negociação, principalmente de imóveis, elas tinham que acontecer na porta da cidade, no portão da cidade, que era onde ficavam os principais, os sacerdotes, os políticos, os príncipes, os juízes, as pessoas importantes. Eu aqui estou fazendo um resumo de vários cargos, tá, mas naquela época não tinha só os patriarcas, e ali eram os cabeças de família que se sentavam à porta da cidade. Tudo que era decidido na porta da cidade, ali era ratificado. Por quê? Porque todo mundo ia ficar sabendo. E tinha que se falar em alto e bom som. Por isso que você vai ver Abraão falando aos filhos de Et, alto e bom som, e depois você vai ver Efron, que é a quem ele pede para vender a terra, em alto e bom som, falando para os filhos de Et, ou seja, aquela cidade ali. E ali o que acontece? Começa uma negociação. Mas tem uma característica muito importante que eu quero te explicar aqui. O que acontece? O povo da Palestina, eles têm uma forma muito engraçada de negociar. E aí eu estou te explicando isso aqui agora porque durante toda a Bíblia a gente vai ver uns 3 ou 4 episódios de negociação e você fica achando que os caras são muito bonzinhos, que eles estão fazendo um favor. Porque o Efron, ele se levanta e fala: que é isso, meu senhor? Não vale isso pra gente. Pode pegar o campo lá e fazer a sepultura da tua esposa. Pode ficar à vontade. Amado, ele não estava dando e nem cedendo o campo para Abraão, não, tá? Isso era uma forma ética e educada de começar a negociação. Eles começavam a negociação assim. Não, é como se fosse uma troca de gentilezas. Hoje aqui no Brasil a gente diria que foi uma média, uma rasgação de seda. Então assim, na verdade ele queria vender, mas ele não queria ser a pessoa que daria o preço ofensivamente para Abraão, entendeu? Na Palestina existe essa característica, eles não dão o preço ofensivo à pessoa. Eles não chegam e falam assim: eu quero tanto, se quiser tanto. Não. Eles falam assim: que é isso? Pode ficar. É uma forma educada. É como se você falasse assim: olha,
Ah, fica aqui, entra, vem comer alguma coisa, mas na verdade você não tem comida, você não fez comida. E aí você espera que por educação a pessoa vai falar assim, não, não precisa não vou entrar não que eu tô com pressa, não é assim? É a mesma coisa. Por educação, Efron achava que Abraão iria dar o preço, mas Abraão fala, olha, eu tô aqui, eu tô aguardando o preço. Isso me faz lembrar quando Davi, por causa de um pecado que ele comete, ele vai ter que sacrificar. Então ele vai comprar um campo para fazer um sacrifício ao Senhor, porque a coisa ficou feia, ficou braba. E aí, quando ele chega na terra que ele escolhe o campo, o dono da terra fala, não, meu rei, pode ficar à vontade, pode fazer o sacrifício, fica com a terra, fica com tudo, eu ainda vou te dar o boi, a madeira, vou te dar tudo para você fazer o sacrifício. E aí Davi fala, não darei ao Senhor algo que não me custe coisa alguma. E Abraão não daria para sua posteridade algo que não lhe custasse coisa alguma. O falar na porta da cidade era como se fosse uma escritura lavrada com testemunhas. Abraão queria essa escritura lavrada porque ali seria o marco de onde Abraão estaria enterrando a sua esposa. E o amor por ela valeu 400 barras de prata. Claro que esse valor nunca traria a vida de volta de Sara e nem se compara ao valor da vida de Sara. Mas esse valor pode mensurar para nós o tamanho do sacrifício que Abraão seria capaz de fazer por Sara. E é isso que muita gente não entende. Na prática, amado, nada desse mundo, nada dessa terra tem valor comparado à nossa vida. Mas os valores, eles são capazes de dizer até onde nós iríamos por aquela pessoa, qual sacrifício nós faríamos por ela. E Abraão manda pesar na hora a prata, não em barras, porque Abraão não é mercador. Na verdade, o valor que Efron dá, ele dá em barras porque é o valor estipulado pelos mercadores. Abraão, ele dá prata pura para ele, porque Abraão é um homem rico. Ele manda pesar a prata não em barras, ele manda pesar a prata bruta e paga. E fica com aquele terreno e com a caverna de Macpela. Só que depois o final do texto vai dizer, você procura lá, eu não vou ler para você, você procura, que a caverna de Macpela ficava de frente para os carvalhais de Manre, porque Abraão procurou um lugar especial para sepultar Sara, e tinha que ser aonde ele fez o primeiro altar, aonde ele adorava a Deus, onde eu falei aqui nos outros episódios que ele sempre estava no carvalhal de Manre, onde ele sempre estava fazendo o altar. Quando ele mente, que ele acaba mentindo para Faraó, ele procura os carvalhais de Manre, ele sempre volta para ali. Apesar dele ser peregrino, ele está sempre voltando no carvalhal de Manre, porque ali ele se sente à vontade, ali é o lugar especial dele com Deus. Ele queria sepultar a mulher dele no lugar especial, onde ele se encontrava com Deus. Quando nós temos intimidade com Deus, até no momento de dor, nós procuramos um lugar especial para devotar a nossa dor, para colocar e depositar ali aos pés de Deus aquilo que está doendo. E Abraão não podia comprar outro terreno se não fosse a capela de, né, a caverna de Macpela, que ficava de frente para o carvalhal de Manre. Amado, eu quero te falar hoje, comece a dar valor. Comece a dar valor às pessoas que estão perto de você, porque tudo passa. E às vezes nós achamos que o valor está só numa palavra, às vezes achamos que o valor está só num sentimento, e às vezes vai muito mais além do que isso. Às vezes o valor daquilo que nós sentimos por alguém está na prática, no sacrifício que você é capaz de fazer. Ainda que esse sacrifício seja um sacrifício material, ainda que esse sacrifício seja um sacrifício tão somente de um preço, mas isso às vezes demonstra o tamanho daquilo que nós queremos fazer, que está às nossas mãos naquele momento, pelas pessoas. Amém, querido? Fica com essa palavra e olha, não esquece não, se inscreve no canal, curte, compartilha. Quando o YouTube vê que a gente está curtindo e compartilhando o vídeo, significa que ele é relevante. E aí ele começa a mostrar isso para outras pessoas. Quantas pessoas você conhece que hoje receberiam essa palavra e entenderiam
que a gente precisa dar valor a quem a gente ama. Amém, amado? Fica com Jesus, querido.